As tecnologias da previsão do tempo atuais podem não ser totalmente precisas, mas de modo geral conseguem alertar a população sobre fenômenos meteorológicos extremos, como a forte geada, chuvas torrenciais ou um furacão devastador, igual o furacão Dorian, que ganhou força e passou à categoria 5, a mais alta existente, na manhã deste domingo, dia 1º/9. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, por volta das 12 horas, os ventos atingiram 279 km/h e os efeitos já eram sentidos nas Bahamas, por onde ele deve passar com efeitos devastadores, segundo o órgão. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e hoje vocês vão conhecer os piores furacões da história. Os prejuízos causados por furacões são imensos, até mesmo incalculáveis quando consideramos os estragos pessoais. Nós, brasileiros, temos a sorte de morar em uma região onde eles não se formam com facilidade. É exatamente o contrário do Atlântico Norte, onde ocorrem com muita frequência e deixam um rastro de destruição por onde passam. Então bora conferir alguns deles. O furacão Katrina em 2005, gerando estragos que custaram aos Estados Unidos algo em torno de 108 bilhões de dólares. O furacão foi um dos mais agressivos que já passaram pelo país. Ele atingiu o estado de Louisiana com categoria 3, mas enquanto estava sobre o Golfo do México, foi categorizado com nível 5, com ventos de até 280 km/h, causando a morte de 1.200 pessoas. Foi o terceiro mais fatal da história norte-americana, gerando comoção nacional. Furacão Andrew, em 1992, arrasando a região da Flórida como um furacão categoria 5. O Andrew deixou milhões de pessoas sem energia elétrica e destruiu bairros inteiros. Seu poder de devastação foi tão grande que, após sua passagem, diversos órgãos governamentais tiveram suas estruturas reformuladas para que o auxílio à população afetada fosse mais eficaz em situações futuras. O furacão Camille, em 1969, considerado um dos mais intensos que já atingiram os Estados Unidos, foi um furacão que se formou no Golfo do México e chegou à região do rio Mississippi com uma categoria 5, criando um rastro de destruição por onde passou. Ele causou a morte de 256 pessoas, que apesar dos esforços não resistiram à fúria do fenômeno natural. Atingindo o estado do Texas em 1961, o furacão Carla causou algo em torno de 2,36 bilhões de dólares em estragos. Categorizado como nível 4, ele fez com que a maré alta ficasse 5 metros acima do nível normal, inundando 6.880 km² e levando a água a regiões que ficam a 15 km da costa. O furacão Mitch, em 1998, ao atingir a América Central com a velocidade de até 280 km/h, o furacão Mitch causou a morte de 7.000 hondurenhos, em sua maior parte pela grande inundação que gerou. O ano de 2005 foi especial para o surgimento de furacões. Apenas algumas semanas após a passagem devastadora do furacão Katrina pela Louisiana, o furacão Rita causou chuvas intensas na região já destruída e ainda atingiu o estado do Texas, causando mais de 12 bilhões de dólares em estrago. Os prejuízos não foram pequenos, mas em comparação com a passagem do Katrina, o Rita ficou conhecido como tempestade esquecida. O furacão Florida Keys, em 1935, em uma época que não existia uma nomenclatura padrão, a costa da Flórida foi devastada por um dos furacões mais intensos já registrados. No dia do trabalho de 1935, os ventos eram tão fortes que até mesmo um trem foi jogado para fora dos trilhos. O furacão Irma, em 2017, ao se aproximar de Porto Rico e dos Estados Unidos, especificamente no estado da Flórida, com vento de 280 km/h, o furacão Irma entrou para a lista dos mais intensos já registrados na região.
O seu grande diferencial foi que ele manteve essa velocidade de vento por incríveis 37 horas, ampliando seu raio de destruição. Além da incidência fora do comum, o furacão Vilma apresentou a menor pressão central já registrada. Esse valor indica seu poder de destruição, pois apesar de ser categorizado como nível 3, causou estragos imensos no México e em Cuba. Então galera, esse foi o vídeo. Escreva aí no comentário qual nome você daria para um furacão. Tentem ser criativos. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, fui!